Descrever o grande vidro, ou como reza seu complemento operacional, a Caixa Verde, de 1934, a noiva desnudada por seus solteiros mesmo, para muitos, a opus magna de Marcel Duchamp é algo relativamente simples. Qualquer um pode fazê-lo em loco, bastando que se disponha a visitá-lo no Museu de Arte da Filadélfia, onde por sinal se encontra parte considerável da produção e da anteprodução artísticas de champianas. Compõem-no basicamente dois painéis de vidro, o conjunto médio 1,76 m de altura por 2,72 m de largura, emoldurados em alumínio. Quanto às suas personagens esfíngicas, como que postasiando uma filosofia do amor e do desejo nativa, no painel superior se situa o mecanismo mor que o artista designou como sendo a noiva, ou a pura transcendência feminina, e no inferior o que chamou de solteiros coadjuvantes, ou a mera impotência masculina. Assimilar suas regras intrínsecas de funcionamento não seria, por outro lado, nada fácil, fazendo-se imprescindível para tanto, e antes de mais nada, levar em conta as informações preciosas, ou física jocosa, como Duchamp as denomina, deixadas por ele na já referida Caixa Verde. A tarefa mais espinhosa de todas é, sem dúvida, a decodificação de sua mensagem, a atribuição de um sentido que lhe esgote as possibilidades quase inesgotáveis de leitura. O hermetismo de suas pretensões míticas se tornou um obstáculo que, apesar de algumas tentativas heróicas, que o digam estudiosos do naipe de Octávio Paz, Thierry de Dive, Arturo Schwartz, Robert Lebel e Michel Carrouge, mostrou-se quase intransponível para uma leitura crítica. Duchamp trabalhou em O Grande Vidro por quase 10 anos, deixando-o, ao que parece, propositalmente incompleto em 1923. Inspirou uma representação do romance peça teatral Impressions d'Afrique, Impressões da África, de 1910, do então ainda obscuro Raymond Roussel, por ele assistida em 1912 com Guillaume Apollinaire e Francis Picabia no Théâtre Antoine de Paris. Trata-se de um dos marcos de sua obra, como diria Paz, de uma obra sem obras, onde não há quadros, a não ser os ready-made, alguns gestos e um grande silêncio, da qual acabou sendo excluído seu flerte retínico inicial, mais notável nas primeiras telas nabis, impressionistas, pós-impressionistas, leia-se lautreckianas e fauves, leia-se maticianas, do que no período intermediário, quase que totalmente consagrada à expressão cronofotográfica do movimento, como futurista e Kubrickiano. O Grande Vidro pode ser considerada a mais emblemática de suas antepeças, mais ainda que a curiosa instalação intitulada Sendo Dados, primeiro, a queda d'água, segundo, o gás de iluminação. Isso porque talvez seja a única a cumprir totalmente o desígnio de especularidade simbólica ambicionado por Duchamp. Embora enfatizando, mesmo que enviesadamente, a temática do ato sexual, se tornaram célebres suas várias dubiedades, pois dobrada sobre si mesma, sua mensagem se encontraria o tempo todo diante do espectador, refletindo, virtualizando desafiadoramente a honestidade observante deste último. Quem se dispõe a interpretá-la se vê diante de um espelho-armadilha que, ao buscar fabricar toda uma realidade poética autônoma, o faria, contudo, dentro de um paralelismo absoluto com o concreto, em uma espécie de competição dialética com a realidade. Ou, como a severa Paz, a encontra sempre voltada sobre si mesma, empenhada em destruir e, simultaneamente, reconstruir aquilo que ela própria cria. Por outro lado, é profundamente sintomática a transparência vítrea que lhe serve de álibi. Nada mostrar, para nada servir, nem como um simples empecilho à visão.
Sobre esta obra peculiaríssima e já tão devassada, gostaria de deixar aqui registradas duas observações. Em primeiro lugar, chamar a atenção para o fato de como até hoje ele ilustra, ou melhor, encarna, uma das questões mais centrais da arte do nosso tempo, a das coordenadas, quer conflitantes, quer complementares, de relação epistemológica entre a sensibilidade e a razão. Em função desta afirmativa, seria bom lembrarmos que a crítica de Champiana da pintura ou olfativa objetivou ressituar o fenômeno artístico para além das fronteiras de uma transgressão simplesmente formal ou epidérmica, coisa que Paul Cézanne, de certa forma, já tentara fazer quando de suas querelas pessoais com os impressionistas. Somente com Duchamp, contudo, ou a partir dele e de alguns poucos adeptos do mesmo projeto poético, René Magritte, por exemplo, e mais recentemente Joseph Kossuth e os artistas conceituais, pôde o delineamento dos problemas artísticos abrir espaço para uma problemática extra-artística que apontasse para a consciência-ideia, ou seja, se voltar antes para o contexto, reflexão, do que para o apelo fenomênico do objeto, percepção. Sob este aspecto, o grande vidro remeteria, como nenhuma outra obra de seu tempo, melhor até que os próprios ready-made, em função de sua complexidade programada, a alguém que aspirou ser mais um filósofo ou um especulador do que um artista propriamente dito. Tal ruptura no nível estético com a sensibilia, ou o que Duchamp por vezes chamou de condição l'art pour l'art da própria arte, demandaria necessariamente outra concepção do sujeito artista e do objeto obra. Se este último deixou de ser proposto como um signo, reduzido sob este aspecto a um sistema de projeções do tipo essência, aparência, forma, conteúdo, para ser pensado como uma significância pura, livre, portanto, da opressão pragmática do julgo hermenêutico, o sujeito artista, por um lado, deixou de ser simplesmente aquele que une as ideias em um contexto ou em uma ordem e faz da imagem, aparência, algo que revela a forma das coisas, sua essência. O objeto obra, pelo outro, também não pôde mais ser visto como simulacro, assim como seu sentido relacionado a uma ideia como garantia de seu existir. O escopo de Duchamp foi implementar uma nova tentativa, de certo a mais radical de todas, de afrouxamento da camisa de força dos sócios, isto é, de sua imposição milenar à arte dos rigores da lei e da função. Como que complementando a proposta dadaísta, que inaugurou uma velocidade experimental, uma mobilidade com vistas à criação de novos esquemas, que acabou por se tornar para o artista contemporâneo uma necessidade imediata, sendo sua obrigação andar mais depressa do que o mercado e aprofundar seu trabalho de modo a adiantar-se ao inevitável processo de absorção e transformação ideológica de seu produto. A de Duchamp se propôs mostrar como a arte, em sua condição de instituição social, história, se impunha autoritariamente a seu servidor, marcando as verdadeiras relações fantasmagóricas que com ele mantinha. E denunciar como, sob tal ótica, o objeto de arte se tornava para seu produtor o lugar onde se projetavam, confusa e imaginariamente, as questões levantadas por sua própria prática e que só podiam emergir daquela maneira como projeções inconscientes, como indagações metafísicas. Em segundo lugar, seria bom atentar também para o fato de que a eloquência cifrada de um grande vidro permite que possamos considerá-lo uma das alegorias mais bem-sucedidas do imaginário moderno. Todas as senhas descalibrantes do mundo da velocidade maquínica a que há muito nos submetemos são ali sabiamente aludidas. Cáustico ou não, é inegável o interesse que Duchamp nutriu, a maneira de Leonardo da Vinci, que por sinal também teve seus apontamentos publicados, isso nos anos 1880, pelo elemento tecnológico. Este foi, sem dúvida, o interesse compartilhado na época por outras personalidades mito-desconstrutoras, caso do já aludido Roussel, em Locus Solos de 1914, e por Ladfrey Jarry,
em Gestos e Opiniões do Dr. Faustfall, de 1911, e que na verdade exprime toda uma inquietação por parte da cultura da virada do século pelas alvíceras científicas. Como bem chama a atenção Linda Henderson, não são poucas as citações referíveis de descobertas científicas da época no enredo de O Grande Vidro. Estas, por sua vez, não se resumiriam a uma simples analogia morfofuncional entre a noiva, com seu aspecto de máquina, reduzida a um estado de esqueleto, como que surpreendida por um registro radiográfico, e o que a princípio seria um motor de automóvel. Segundo as anotações da Caixa Verde, a metáfora mais adequada para ela seria de fato esta, a de um motor de automóvel. Ela é basicamente isso, como garante o próprio Duchamp, sendo também seu processamento sexual parcialmente figurado como o de um motor de combustão a gasolina. De um modo ou de outro, sua funcionalidade solteira, absurdamente gratuita, quase que só nos diz respeito por refletir aos olhos mais atentos a parte de nós que estamos talvez sempre pondo a perder, o que realmente somos e insistimos em dissimular, em um mundo em que as senhas de um tecnologismo desenfreado parecem não só se sobrepor, como também desbaratar toda a visceralidade do dado antropológico. Como nos alerta Michel Carrouge, a despeito de toda essa sensação geral de distanciamento, típica da hegemonia férrea da Gestalt heideggeriana, que não deixamos de exacerbar frente aos aspectos mais primevos de nossa genealogia, fenômeno este que antes se revela fruto de uma pretensão cultural enciclopedista do que qualquer outra coisa. Os mitos permanecerão agindo, como sempre fizeram, no conjunto de nossas atividades. Tanto os jornais, os esportes, a vida cotidiana, as artes, a literatura, a ciência, a política e as técnicas, quanto os sonhos, continuarão a ser comandados em segredo por uma imensa trama mítica, cujas constelações imagéticas, por mais insólitas ou banais que possam parecer, inexoravelmente governam o mundo moderno. Felizmente, apesar de toda a rigidez de tal bloqueio perante uma mentalidade que hoje é tratada como pré-científica, é possível diagnosticar certa tomada de consciência, se não da carnatura protoconceitual dos próprios mitos modernos e pós-modernos. Carrouge destaca entre os primeiros os do progresso, dos paraísos perdidos, da greve geral e do super-homem, ao menos de sua focalização entre outros pontos cegos que não os da política e da religião. Walter Benjamin foi um dos primeiros a lançar teoricamente o terrível pathos de transitoriedade que acabou tomando de assalto o homem deste século, quando de suas agudas disquisições sobre Baudelaire. Sobre este aspecto, não seria complicado alinhar ambos, juntamente com Duchamp, em um clã poético, integrado por nomes como os de Stéphane Mallarmé, Villiers de l'Isle-Adam, Isidore de Casse, Egon Schiele, Franz Kafka e Francis Bacon. Precioso porque urgente, porém fatal porque fadado aos caprichos do desencanto.